Olá pessoal, tudo bom? É, Vamos fazer um exercício aqui de visualização da função Cobb-Douglas, que é tão utilizada para modelar função de produção, para modelar função de utilidade. E muitas vezes a gente percebe que os alunos não conseguem entender porque não conseguem ter uma noção de como é a forma, né, dessa função. Então, eu iniciei esse nosso exercício definindo aqui um parâmetro. Estou chamando o parâmetro A e estou dizendo que ele inicialmente vai ser igual a 0,5. Tem um deslizante aqui que permite que eu possa variar o valor desse parâmetro. E aqui eu estou escrevendo o que seria a função Cobb-Douglas. Estou dizendo que essa Cobb-Douglas ela é igual a variável x elevado a esse parâmetro A, multiplicado pela variável y elevada a 1 menos a. Eu estou assumindo aqui, né, que a soma dos dois expoentes é igual a 1, que nós usamos muito essa hipótese na nossa modelagem microeconômica, macroeconômica, né? E aqui embaixo aparece como ela fica, né? Então, se a gente clicar aqui, a gente plota, né, a função. Então, para quem nunca pôde ver, né, o formato de uma função Cobb-Douglas, ela pode se ver agora que ela tem essa aparência, né? Aqui a gente pode olhar do lado, né, olhando pelo eixo do x. Se a gente quiser olhar aqui pelo eixo do y, né? Se a gente quiser olhar aqui pelo centro, né? A gente vê que é como fosse uma parte de um cone saindo lá da origem, lá do ponto zero, né? Além disso, a gente pode fazer o seguinte: e se eu fixar um valor, aqui para essa função Cobb-Douglas, se eu disser que essa função Cobb-Douglas é igual a 2,5, por exemplo, note que apareceu aqui uma curva, né, no plano formado por x e y, né? Note que a função ela é tridimensional, né? Porque nós temos a função, a coordenada z, a variável z, dependendo aqui de x e de y, né? Então, nós temos aqui uma forma tridimensional. Quando a gente fixa o valor da z, quando a gente diz que a z é igual aqui a 2,5, por exemplo, então nós criamos aqui uma relação entre x e y que é representada aqui no plano cartesiano bidimensional, aqui embaixo. Se a gente olhar de cima, o que a gente vai ver aqui? O que a gente pode ver? A gente vai ver que a relação estabelecida agora entre x e y corresponde a uma curva de indiferença. Tem aquele formato lá das curvas de indiferença. Então, o que são exatamente essas curvas de indiferença? Nada mais do que isso, nada mais do que a gente atribuir um valor a uma função de utilidade, né? Ou atribuir um valor a uma função de produção, né? Que automaticamente a função de produção
torna-se a curva de indiferença, ou a função de utilidade torna-se a curva de indiferença. Desculpa, a função de produção torna-se a isoquanta, torna-se a isoquanta, e a função de utilidade torna-se a curva de indiferença. Se eu atribuir um outro valor, né, à variável z, por exemplo, 1,5, eu vou gerar uma outra figura, uma outra curva. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para ela. Né? Veja que essa nova curva que eu marquei aqui em vermelho, ela está mais próxima da origem do que a curva anterior. Por que isso? Porque eu fiz um z menor. Né? Aqui eu fiz z igual a 2,5. Eu disse que a Cobb-Douglas era igual a 2,5. Aqui eu estou dizendo que a Cobb-Douglas é igual a 1,5. Aqui 2,5, aqui embaixo 1,5. Se eu aumentar aqui esse valor, por exemplo, em vez de 2,5 eu fizer 3,5, a gente vai ver que essa curva muda de posição, ela avança. Então, para valores maiores, ela se distancia da origem, né? Para valores menores, ela se aproxima da origem, né? Então, tudo aquilo que a gente observa como resultados apresentados lá nos livros de microeconomia, a gente pode visualizar aqui usando o software GeoGebra 3D. Espero que possa contribuir para o aprendizado. Recomendo que professores e alunos façam esse exercício, né? É um software gratuito, acessível pela internet e que permite a gente construir a visualização daquilo que a gente usa, da matemática que a gente usa no nosso curso de economia. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Compartilhem esse vídeo, recomendem esse vídeo se acharem conveniente, evidentemente. Agradeço a todos, até a próxima.